Salve, salve família, como é que vocês estão? Só de boa. Recentemente a gente reagiu aí à saga De Volta pro Futuro, a parte 1, certo? E comentaram pra mim tá soltando a parte 2. E é isso que eu vim fazer, trazer pra vocês. Você que não viu a parte 1 ainda, ou vai estar passando no cardzinho aqui, certo? Ou vai estar na descrição. Então você escolhe a melhor forma e assiste lá se você não viu. E depois vem pro segundo, você que já viu a primeira. Vamos pro segundo aqui, certo? Sem enrolação. É isso, família. Antes de começar aí, ó, vou deixar o like aqui, certo? No vídeo deles, inclusive, deixa o like aí, se inscreve no canal pra tá fortalecendo, ó, e play! Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Viemos do passado, mais especificamente da Hoje eu tô de semana toquinho. passada, pra gente continuar a saga De Volta para o Futuro. Então entre logo no seu quid elétrico e apague os faróis, porque agora nós vamos pegar a estrada para finalizar a saga De Volta para o Futuro aqui no canal Piuí. Para onde iremos, não precisamos de estradas, apenas de likes. Só like! No vídeo anterior, em De Volta para o Futuro 2, a gente viu que o Marty McFly foi junto com o Emmett Brown lá para 2015 para consertar o futuro, que é dar um monte de cagada, os filhos dele no futuro seriam presos, eles foram para lá para consertar isso. Eles conseguiram. O problema é que o Marty McFly foi ganancioso, pegou um almanaque que falava os resultados esportivos para apostar e ganhar uma graninha, acabou deixando isso cair na mão do Biff velho, que foi pro passado, deu pro Biff jovem, que apostou, fez um monte de merda e isso acabou influenciando completamente no mundo que eles conheciam. Safado! Sem saber das tramóias do Biff, esse pessoal chega em 1985 e vem a cidade de Hill Valley totalmente sucateada. É tiro pra tudo que é lado, é ladrão, é gente mijando na rua. Parece até que eles vieram pro Brasil, mas não é nada disso não. Eles simplesmente estão nesse futuro que é totalmente diferente, porque o Biff, com aquele almanaque, acabou fazendo uma aposta em um Botafogo contra a Volta Redonda. E meu amigo, a partir desse jogo, ele se tornou bilionário com apenas 21 anos de idade. Bifionário, que é o Biff. Isso é louco. Vamos ficar ricos! O Biff Safado agora pilantra. é dono de uma grande rede de cassinos, ele praticamente manda na cidade e tem ao seu lado uma companheira que ele sempre quis ter, exatamente, Lorraine McFly, que agora não é mais McFly porque está com Biff Tannen. Então ela é Lorraine Tanning. Isso aí. Tem duas coisas pra falar sobre a Lorraine. A primeira, que o George McFly morreu 12 anos antes desses acontecimentos, então é por isso que ela acabou ficando aí com o Biff, e que agora ela tá usando silicone. Muito silicone. Muito. Claro que sou eu, Marty. Está se sentindo bem? Eu tô bem, mas é que você está tão grande. O Biff foi inspirado no Donald Trump, que nos anos 80 era um ricaço, tinha vários prédios, quer dizer, ele ainda tem esse monte de coisa, só que o que acontece? Na história aqui do mundo de Volta para o Futuro, o Biff, por ter muito dinheiro, acabou sendo um dos homens mais poderosos do mundo. E como ele foi baseado no Donald Trump, olha só, o Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos, uma das pessoas mais poderosas do mundo. Então, sem querer, eles acabam acertando às vezes, sabe? Eles sempre preveem o futuro. Não é à toa que meu carro voador está estacionado aqui fora. O Marty vai até a casa do Biff, ele conhece a mãe dele, fica indignado com essa história toda e ela acaba informando ele, né, que o pai dele faleceu. E o Marty, para se certificar disso, vai até o cemitério visitar a lápide do seu pai. E quem aparece ali? Dr. Brown, que já sabia que o Marty iria visitar a lápide do seu pai, etc. E explica para ele que todo esse merdel aconteceu porque o Biff voltou a 55, se entregou o almanaque e assim virou esse milionário, o rei das casas de apostas. É tudo culpa sua! Fazendo isso, ele criou uma ruptura no espaço-tempo, criando uma outra linha do tempo alternativa em que acontecesse um monte de coisa. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que ir até um ponto da história onde isso é diferente para deletar esse acontecimento, essa entrega do almanaque ao Biff jovem, e assim eles vão conseguir se realocar na linha do tempo original. Não entendi nada. E o Marty McFly tentando descobrir que Não entendi momento nada. é esse, vai confrontar o Biff Trump, chega
chega lá, fala que ele sabe, que ele entregou o almanaque, etc. E acaba descobrindo o dia, que é 12 de novembro de 1955. E ali rola toda uma correria, porque o Biff foi avisado pela sua versão jovem que no futuro um velho e um moleque de merda iam atrás dele pra tentar tirar o almanaque, pra tentar acabar com as suas riquezas. E aí ele pega e tenta matar o Marty McFly. Você está morto, seu desgraçado! O Marty sai correndo que não maluco, o Biff vai atrás e quando ele fica ali no precipício pra cair daquele prédio, o Marty se joga. A gente acha que ele tá com tendências suicidas, mas na verdade ele caiu em cima do DeLorean que o Dr. Brown está pilotando. Assim eles entram no carro e com essa informação vão até 1955 tentando reescrever o futuro. E em pouco tempo, o Marty já consegue visualizar a cena do Biff velho, que havia voltado no tempo, indo entregar o almanaque pro Biff jovem. E aí ele fica na cola do Biff jovem pra tentar roubar esse almanaque, entendeu? Só que tá um pouco difícil, porque ele vai ali no carro, aí o Biff o tempo inteiro vira, e ele acaba não conseguindo roubar isso. Ele se obriga então a ir no baile da escola, aquele baile lá do primeiro filme, reviver todas aquelas situações para tentar recuperar o almanaque, tirar ele das mãos do Biff. E ele consegue fazer isso exatamente no momento em que George McFly dá um socão no Biff. Ele está bem. Ei, você pegou a carteira dele! Ele pegou a carteira do sujeito! Hoje em dia os multiversos estão em alta e eles meio que coexistem, então você pode pular de um multiverso para o outro, isso não afeta o próprio universo porque assim criaria um outro. É uma confusão total, mas aqui em De Volta para o Futuro 2 é um pouco mais conectado, ou seja, eles conseguem deletar essa outra linha do tempo e criar uma nova. Não é um novo universo, é uma nova linha do tempo realmente. E ela funciona muito bem porque todas essas sequências são muito bem realizadas. A gente vê o Marty McFly revivendo aquilo lá e, cara, é inacreditável. É muito bem feito. A gente tá falando de um filme de 89 que nos apresenta várias sequências memoráveis e que consegue fazer com que isso não se torne cansativo, justamente porque agora a gente tá vendo de outro ponto de vista. A única coisa que tá um pouco diferente aqui, que realmente ficou esquisita, suave, é o George McFly, que já não é mais o mesmo George McFly, né? Porque o ator foi mudado. Uma boa história, homem! O Crispin Glover, que é o cara que faz o George McFly do primeiro filme, alegou que ele não ficou muito contente com o final do filme. Ele achava que não era muito condizente o Marty ter mudado o passado e ter feito os McFly ficarem ricos e prósperos, porque ele achava que essa mensagem não era bacana, de reescrever o passado e tudo mais. Bom, essa é a versão dele. Segundo Bob Gale, na verdade, o Crispin Glover era chato pra boné, era um ator dificílimo de lidar e pra continuação ele pediu muito mais dinheiro. E o pessoal falou, mano, você não é nem um protagonista, que você tá falando, entendeu? Baixa a bola. Ele não baixou a bola, o pessoal pensou, quer saber? Vai embora. Pega o Jeffrey Wiseman, que é um cara inteligente, pensou, vou ganhar um dinheiro, vou botar uma prótese aqui do Crispin Glover e fingir que eu sou o George McFly. Ave Maria. E aí a gente tem algumas cenas do personagem sempre em segundo plano, porque o Robert Zemeckis percebeu que ia dar problema, mas dá pra ver, mesmo ele estando um pouco mais distante, que não é o Crispin Glover, né? Sempre tem alguma coisa meio esquisita no rosto dele. Aliás, isso acabou virando um processo que o Crispin Glover venceu por terem usado a imagem dele dessa maneira meio bizarra, simplesmente fizeram uma máscara do cara como se ele estivesse ali no filme. Ele venceu esse processo e até hoje o Crispin Glover é muito ressentido com toda essa trilogia e com toda essa situação. Não é à toa que todas as vezes que a gente vê reunião dos atores de Volta pro Futuro, nunca tem o Crispin Glover. Também, por que eu vai ser chato? Muito desse cientista do caralho, mano. Assim, eu diria que quem mais perdeu nessa história toda foi o Crispin Glover. O filme também perde um pouco, tá? Porque eu acho que teriam dinâmicas mais interessantes tendo o ator aqui, entendeu? A parada ia se conectar melhor. Fica um pouco estranho você ver um filme e do nada um personagem que era super importante agora fica em segundo plano o tempo inteiro, né? O seu sapato desamarrou. Concordo. Ai, que filha da puta, mano. O Marty roubou lá o almanaque, é avistado pelos capangas do Biff e os caras começam a ir atrás dele, então ele tem que fugir. Ele vai até o baile e lá no baile tem a outra versão dele tocando Johnny B. Good. Então os capangas, inclusive um deles é o namorado corno lá da Rose do Titanic. Um corno foi detectado. Olham pra aquele cara tocando a música e falam assim, ele tá lá. E eles falam até, nossa, como é que ele troca de posição tão rápida? Mas na verdade é o outro Marty McFly. Então esse Marty McFly do futuro ajuda do passado, derrubando um monte de areia na cabeça desses capangas aí. Parece cartoon, né? Parece desenho animado. Mas funciona.
Na sequência, o Biff consegue recuperar o seu almanac e a gente já tá nervoso, porque essa situação dele pegar o almanac e não conseguir pegar, queima essa deixa porra, a gente mano? nervoso demais. E o filme fica uns 20 minutos nisso, a gente quase infarta. E quem também quase infarta é o Marty McFly quando o Biff de fato consegue recuperar o almanac. E aí o Marty precisa ir atrás dele, precisa dar um jeito. E como ele faz isso? Utilizando o hoverboard. Tá lá o Biff no seu carro, o Marty inicia então uma grande perseguição no meio de um túnel, onde ele anda pelas paredes, onde ele faz coisas absurdas e finalmente consegue recuperar o almanac, enquanto a trilha do Alan Silvestre tá no talo e a gente tá empolgadíssimo assistindo isso. Se for... Some daí, mano. No fim dessa perseguição, é claro, o Biff vai dar de cara com um monte de esterco. Ah, queria dar outra vez, né? Eu odeio esterco! O Doc e o Marty conferem ali no jornal que o George McFly não tá mais sendo morto ali na notícia e sim tá sendo homenageado. Ou seja, eles estão conseguindo fazer o plano deles. Mas começa aquela tempestade sinistra de 55, então eles têm que correr pra fazer o plano. Pra eles conseguirem voltar pra 85 e tudo mais. Só que no meio desse rolê, o carro do Dr. Brown, o DeLorean, acaba sendo atingido por um raio e o nosso brother simplesmente desaparece. E o Marty McFly até acha que o Dr. Brown picou a mula. Picou o pastel. Foi de arrasto. Foi-se embora, foi de arrasto. Foi de Santos. Foi de Santos. Esse cara é canalha. Desolado, triste, deprimido, Marty McFly está sem esperança quando de repente surge ele mesmo, o cara dos Correios. Um homem aparece lá com uma carta e afirma para Marty McFly que essa carta estava guardada há 70 anos. Planejaram a entrega dela para aquele momento ali. E quando lê essa carta, Marty McFly descobre que Dr. Brown viajou para 1885, onde está vivendo atualmente. Ou seja, o velho foi pro Velho Oeste. Setembro de 1885. Doutor! Espera, garoto, espera aí! Ele está vivo! O doutor está vivo! E só um comentário, tá? Excelente serviço de correios de Rio Valley, porque aqui a gente passa por situações, às vezes, que tem 3 tentativas de entrega que nem foram feitas e dizem que não tem ninguém em casa. E no filme, eles esperaram 70 anos pra entregar na hora marcada. E o papel antigamente era realmente muito resistente, né? Porque assim, é uma carta escrita há 70 anos, ele pega a carta no meio da chuva, na chuva mais torrencial que eu vi na minha vida, e nada acontece com aquele papel, né? Dunder Mifflin. Papel ilimitado num mundo sem papel. E vou dizer, além desse final ser super enervante com essa perseguição e tal, esse final é triste também quando o carro lá, o DeLorean, desaparece. A gente até acha que, pô, acabaram as esperanças. Mas aí vem esse cara do correio, entrega a carta, vem a trilha sonora do Alan Silvestre, a gente se empolga e fala: caraca, vai ter continuação, vai ser incrível. E aí passa um trailer do que vai acontecer no terceiro filme. Como os filmes foram produzidos ao mesmo tempo, quando De Volta pro Futuro Parte 2 chegou, eles já tinham o terceiro filme gravado, praticamente finalizado. Então dá pra ver aqui no fim aquele preview de tudo que vai acontecer. De Volta para o Futuro 2 custou 40 milhões, um acréscimo considerável de orçamento, e faturou 332,5 milhões. E as críticas foram positivas, mas teve bastante gente que não gostou muito desse final em aberto e tal. Acham que fica um pouco confuso. Eu não tenho muito problema com isso, acho até porque eu vi o terceiro e tal, então as coisas meio que se conectam. Eu também acho que esse filme aqui dá uma sensação de finalização. Não é tipo, pra mim, Aranhaverso 2, que é um final totalmente aberto. Eu acho que, por ter esse título, o filme é De Volta Aqui ele pro fecha Futuro. algumas pontas e abre novas, então a gente Ele fica pode ansioso fazer pra isso, tá continuação. ligado? A história que ele se propõe a contar daquele futuro, aquela situação foi resolvida. Agora existe uma nova situação que está no passado. Nossa, tá foda Então, a pra garganta. mim, ele também conclui muito bem. Acho esse daqui o filme visualmente mais icônico de toda a trilogia, porque quando ele começa a imaginar o futuro que ele imagina é muito legal. Então, esse daqui, quando eu penso em De Volta pro Futuro, as primeiras imagens que vêm à minha cabeça geralmente estão relacionadas a esse filme. São situações que a gente viu aqui. É o tênis que amarra sozinho, é o hoverboard, são os carros voadores. Cara, esse futuro é muito, muito imagético. A gente lembra dele automaticamente. É um ícone visual isso aqui. É inacreditável e dá pra ver esse acréscimo de orçamento, ele tá na tela, entendeu? Porque agora a gente tem uma Rio Valley realmente muito impressionante. Tem a versão distópica dela também. Tem todos esses atores em outras versões de seus personagens.
personagens. Pra mim, é um filmaço, eu adoro ele. Sei que tem gente que se incomoda um pouco com esse monte de viagem no tempo, acaba ficando um pouco confusa. Aí o Michael J. Fox interpreta o filho dele também. Isso, a única coisa que eu não gosto é isso. A única coisa. É porque isso aí realmente pode causar uma certa confusão na cabeça, entendeu? Eu também não sou muito fã dessa ideia, mas de modo geral eu amo esse filme. Novamente com direção de Robert Zemeckis e roteiro de Bob Gale, De Volta para o Futuro 3 começa imediatamente após o segundo filme. E aqui o Marty está lendo a carta que o Dr. Brown fala que está lá em 1885, ele está feliz, ele está tranquilo, ele vive como um ferreiro e ele não consegue pegar o DeLorean e arrumar e fazer o carro andar. Isso porque, como não tem gasolina, ele não consegue andar, porque aquele negócio, o Mr. Fusão, era para fazer o lance da viagem no tempo. Para andar ele precisaria de gasolina, porque o motor é a gasolina. Então o Dr. Brown fala, não consegui usar o DeLorean para fazer isso, abandonei ele numa mina, você pode ir lá pegar o carro, vou te dar algumas instruções de como é que você vai fazer pro carro funcionar e você, Marty McFly, não vem me resgatar, vai para 85, volta pra tua vida. Só que quando o Marty McFly faz isso de ir até a mina, ele acaba encontrando um túmulo que fala que Dr. Brown morreu em 1885. O quê? Mais especificamente, uma semana após escrever aquela carta pelas mãos de Buford Tannen e por uma dívida de $80. Pô, confusão do caralho. Buford Tannen por causa de $80? É isso que você chama de futuro? Sabendo que o Dr. Brown, que estava feliz, morreria logo depois, o Marty falou assim, quer saber? Eu não vou ir pra 1985 não, eu vou ir pra 1885. E aí ele, que é brabíssimo demais, junto com o Dr. Brown, lá de 55, que já era muito brabo, deram um jeito de consertar o DeLorean e assim Marty McFly se vestiu de palhaço do Velho Oeste e foi pra 1885. Parece que ele tá vestido de Sunset Riders, né? Lembra muito Sunset Riders. Eu tenho certeza que o Cornelius, que eu acho que era esse o nome do personagem, foi inspirado nesse Marty McFly. Quando o Marty McFly volta ao passado, ele acaba sendo atacado por uma cavalaria de índios que tá fugindo de uma cavalaria de outros brothers muito malucos. Então ele tem que fugir com seu DeLorean, só que ele acaba levando uma flechada no carro, isso fura o tanque de gasolina e novamente ele está sem gasolina para poder sair dali. E preso em 1885. Outra vez? Ele vai parar numa caverna onde ele esconde o DeLorean e lá tinha um urso que corre atrás dele. Ele foge, bate a cabeça e acaba acordando na casa dos tataravós, o Seamus e Meg McFly. E aí, é novamente aquela história, sabe? A Meg McFly é interpretada pela atriz que faz a Lorraine e o tataravô dele é interpretado pelo mesmo ator que faz o Marty McFly, o nosso querido Michael J. Fox. Então, novamente, aquele lance Ed Murphy de pegar o ator, né? Vamos parar que isso aí tá feio bagaralho. Cara, pra mim... Só que, ó, esse aqui, pra mim, causa um puta ruído. Porque, olha só, McFly era o sobrenome do George McFly, entendeu? Sim. Então, beleza, é o sobrenome do pai. E esses aqui são McFly. Só que a tataravó dele, por parte de pai, é igual a mulher que vai ser a mãe dele, que teoricamente não vai da família dele. Faz menos sentido do que fez anteriormente e é só pra causar confusão. A gente já viu esse cara como velho interpretando 3 personagens diferentes, aqui chega um momento que começa a ficar confuso as coisas, entendeu? Mas pelo menos aqui tem um dos melhores momentos do filme, que é quando o pessoal pergunta pro Marty McFly quem é você, qual o seu nome, e ele, pra não dar na cara de que também é um McFly, ele passa um nome falso, que é justamente o de Clint Eastwood. Qual é o seu nome, senhor? Clint Eastwood. O diretor Robert Zemeckis disse que sempre teve o sonho de fazer um filme de faroeste. Então, já que ele pode brincar com viagem no tempo, ele resolveu fazer esse terceiro filme no faroeste. E vou dizer uma coisa, a produção disso aqui é absurda. É extremamente bem feita essa locação, esse design de produção, o figurino, a maquiagem, toda a locação, é tudo muito bem feito. É nível Sérgio Leone. Estou orgulhoso de você. É muito bom mesmo, é um filme de velho oeste clássico, com uma produção impecável, mas ainda assim acho que já vale a pena a gente mencionar de entrada que, de modo geral, esse filme aqui é considerado o menos favorito pela maioria dos fãs. Eu acredito que isso aconteça porque ele não vai ter tanta viagem no tempo e nem tantas invenções diferentes, sabe? Aquele design de produção de trazer coisas que não existem, ele não tem. Aqui são as coisas que a gente realmente vê em filmes de Velho Oeste, por exemplo. Para não dizer que não tem nada muito diferente, aqui tem uma cena que eu gosto muito, que o Dr. Brown mostra uma invenção gigantesca que ele fez, uma máquina imensa que é para fazer cubos de gelo. Um gelinho só. Um cubinho de gelo.
As ideias. Chá gelado? Mas uma coisa pra mim é verdade também. Esse aqui é o filme que mais envelhece bem, talvez, da franquia inteira. Isso porque ele tem um valor de produção muito alto. Então ele é tão bem feito, que você olha pra essa locação, tudo mais, pra essa maquiagem, você fala, caraca, esse filme aqui deve ter custado uma nota. Não tem tanto fundo verde, não tem tanto efeito especial, que ele no segundo filme. Então, assim, não tem nenhum momento que você olha e fala assim, nossa, isso aqui tá meio mal feito. Não tem. Isso é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente não gosta porque ele adapta, de certa maneira, uma história do passado, isso também acaba criando alguns benefícios pra ele, né? Ele não precisa imaginar um skate voador indo não sei aonde. Não, aqui são cavalos, e além de cavalos tem trens, e é isso aí, entendeu? E muita fumaça. E poeira. Não é uma beleza, hein? O Marty não é uma conhece beleza, o de Pet Hill Pano? Valley, a mesma história que a gente já viu nos outros filmes, é tipo uma lanchonete ou um bar, e lá ele conhece o tal do Buffer do cachorro louco Tannen, antepassado do Biff. E o Marty, ao chamar esse cara de cachorro louco, deixa ele extremamente irritado, eles começam numa disputa ali, e aí tem uma característica que a gente vai ver acontecendo de novo. Em alguns momentos do segundo e do terceiro filme, o pessoal chama o Marty McFly de covarde, e ele nunca deixa o pessoal falar isso. Se chama ele de covarde, ele dá um jeito de provar que eles estão errados. Se me atacar, eu vou atacar. Então, após lançar Moonwalk, enquanto o Bufford dá tiros nos pés do Marty McFly, ele se defende e derruba um monte de merda, guspe, mijo, vômito, sei lá, no Bufford. E ali começa a já tradicional perseguição de Volta para o Futuro, que agora se dá no Velho Oeste, com cavalos. O Marty McFly é arrastado num cavalo, muito bem realizado. E ele só não morre porque em um momento, em uma grande referência a três homens e um conflito, quem aparece é o Dr. Emmett Brown para salvá-lo. O Dr. Brown que está em 1885. Ele surge ali, esse ferreiro, e consegue salvar a vida do Marty McFly. E aí eles começam a conversar, e o Doc fica tipo, cara, por que tu veio aqui? Eu te mandei uma carta avisando pra você não vir pra cá. E aí o Marty diz pra ele, ó, o negócio é o seguinte, daqui uma semana você vai morrer por causa de uma dívida de $80. E aí ele começa a pensar, e realmente tem um trabalho ali envolvendo o Buffy. Então o Doc, que estava de boa ali, decide que talvez seja melhor mesmo ele ir embora de Volta pro Futuro. Esse é o Doc de 1985, que foi para 2015, que voltou para 55, aí foi para 1885. Ave Maria, e nesse período o porra. Doc já sabe muito bem como funciona aquele DeLorean, ele já entende a velocidade e tudo mais que precisa ser feito, porém eles não têm combustível, então como é que eles vão fazer para esse carro andar a 144 km por hora? É ali que o Doc começa a desenvolver um plano para usar um trem que existe em Hill Valley. Trem? Um trem... Um trem que vai empurrar o DeLorean e fazer eles chegarem na velocidade necessária. Ou seja, Pee-wee salvando vidas desde 1885. Yes! Pee-wee é brabo. Enquanto a dupla vai até os trilhos para avaliar se o plano pode dar certo, uma mulher tá numa diligência desgovernada, e aí essa mulher é a tal da Clara. Ela quase morre, só que Dr. Brown e Marty McFly salvam a vida dela. E quando o Dr. olha pra Clara, é amor à primeira vista. E é curioso que na lápide do Dr. dizia que essa Clara era o amor da vida dele. E aí o Dr. até fala, nossa, isso jamais aconteceria. 5 dias antes de eu morrer, eu conheci essa pessoa, me apaixonar. Isso não faz o menor sentido. E aí pra mim criou um puta de um paradoxo que eu não consigo entender. Ele só salva essa mulher na realidade onde o Marty tá junto com ele, porque antes ela morreria e aquele desfilar dele se chamaria Clara Cleitos, que é o nome dessa mulher. Então como é que ele se apaixonou por ela, sendo que nessa realidade que eles estavam vivendo, ele não conheceria ela, porque ela morreu? O famoso paradoxo, né? Se Marty McFly não tivesse voltado ao passado, isso não teria acontecido. É que esse filme não implica, não existe paradoxo nesse filme, porque eles alteram as coisas. Tá se esforçando muito. Eu não sei, eu não entendi, talvez muita a minha coisa, mente é muito complicado, pequena essa parada. O fato é que ele realmente se apaixona pela Clara, e aqui começa, pra mim, uma pequena barriga do filme. São 30 a 40 minutos do Dr. completamente apaixonado pela Clara, a Clara apaixonada de volta, enquanto o Marty McFly pula de um canto ao outro.
É de xereca aí danada. O que acontece aqui é que o Dr. Brown, ele meio que dá uma pausa no plano de voltar pro futuro pra curtir um festival, o Lollapalooza de Hill Valley, junto com a Clara. E aí a gente vai ter essa meia hora deles indo no festival, aí o Marty McFly vai mostrar as habilidades dele de tiro no stand, vai conversar com o fulaninho, com o ciclaninho, e o Dr. Brown fica ali vivendo aquilo. Sabe o que acontece? É legal ver o desenvolvimento de personagem do Dr. Brown. Realmente funciona muito bem ver que ele também tem um amor e tal, que ele pensa no mundo diferente, não é só a ciência. Mas daí o que acontece? Pro Doctor poder ter esse momento, o Marty McFly é escanteado. É ele obrigado a fazer essas coisas, tipo, ir de um ponto ao outro e ficar atirando em alvo. O que isso tem a ver? Mas é tão legal! E uma coisa que a gente conversava antes de gravar o vídeo, que eu acho que faz todo sentido, é que talvez o personagem mais legal desses dois até seja o Dr. Brown, entendeu? Ele é muito interessante, ele é muito extravagante, a atuação do Christopher Lloyd é maravilhosa. Só que esses dois personagens, eles funcionam muito melhor quando eles estão juntos, entendeu? O grande poder deles dois é que como uma dupla, eles se encaixam perfeitamente. E aí quando essa dupla é um pouco quebrada, e quando a gente tem que ver o Doc Brown com a Clara e o Marty já em outro contexto, parece que por mais que as coisas funcionem, elas perdem o potencial que elas têm. Bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Felizmente, o Marty agora faz o papel inverso, que é de avisar pro Doctor, olha, você não pode mudar o passado assim, senão as consequências serão catastróficas. É aquele lance do aluno ensinando o professor, que é bem interessante e faz com que esse momento não seja chato, só um pouco abaixo comparado ao resto do filme, né? Porém, é óbvio que as coisas não se resolveriam tão facilmente assim. Então, no meio do Lollapalooza Hill Valley, acontece que o Buffy aparece, começa a ameaçar o Doc e a querer ficar com a Clara. O Buffy, que em outras realidades era o Biff, sempre queria a Lorraine, agora ele quer a Clara e quer acabar com a vida do Doc. E aí o Marty, vendo toda essa situação, se mete no meio dela, acaba irritando o Buffy, que desafia ele para um duelo valendo as próprias vidas, obviamente, em apenas 13 dias. Truco valido toma. E como o Marty McFly não aguenta ser chamado de covarde, ele acaba aceitando. E aí tem um momento legal do filme que o tataravô dele começa a falar assim, olha Marty, eu tinha um irmão, ele era muito legal, mas ele era muito parecido contigo. Ele sempre estava metido numa confusão diferente, não aceitava que ninguém chamasse ele de covarde, e ele acabou morrendo. E aí isso liga um alerta na cabeça do Marty, ele pensa, cara, talvez eu esteja vivendo a vida de uma maneira não tão massa. E eu vou dizer uma coisa, tá? Eu não conheci, mas eu diria que o irmão do tataravô do Marty era a cara dos dois. A cara do Michael J. Fox? A cara do Michael J. Fox. Será? É uma família que realmente todo mundo se parece muito. Are you sure about that? Os dias se passam, o Doc tá completamente apaixonado pela Clara, ele até cogita em ficar em 1885, só que ele sabe dos riscos que isso pode acarretar na vida de ambos e do mundo inteiro, por que não? E aí ele resolve falar pra ela a verdade, olha, eu vim do futuro e tal, ele começa a contar essas histórias, ela fica pistola, porque ele parece um maluco da Praça da Sé, né? Na Praça da Sé tá lotado de maluco falando esse tipo de coisa, e ela fala assim, meu, tu vai embora, sai daqui, eu sei que tá falando isso pra mim, só porque eu sou fã de Júlio Verne, você tá metendo esse papinho pra me enganar. E ela tem razão, né? Quem é que acredita nisso? Mas o fato de você esperar que eu aceite uma história dessas é tão insultante. Só que aí o Doc fica arrasado. E um dia antes de eles botarem o plano todo em prática, ele decide que vai ir pro salão e vai encher a cara. Na verdade, ele não enche a cara, ele pede uma bebida e ele fica olhando pra bebida a noite inteira, sem beber um gole sequer. Quantas ele tomou? Nenhuma. Essa é a primeira e ele ainda nem tocou nela. E eu adoro que no dia seguinte o Marty chega lá e antes do Marty chegar, o cara dá um golaço naquele whisky que ele tava cozinhando a noite inteira, cai no chão e aí o Marty pergunta, pô, mas quantos que ele bebeu? E aí os caras falam, só essa mesmo. Ele passou a noite inteira encarando o copo. Quantas ele tomou? Tomou só uma. Só uma? Acontece que nesse momento chega ali o Buffy. E aí o Marty, que tem uma foto da lápide do Dr. Brown, percebe que o nome que aparece lá não é mais o Dr. Brown, mas sim o nome de Clint Eastwood. O que significa que ele faria esse duelo com o Buffy e seria morto. Então ele percebe que ele não pode entrar nesse duelo, entendeu? Por mais que o cara tenha chamado ele de covarde, esse é o momento em que ele realmente tem que se acovardar. Eu que não vou ficar pra ver. E eu acho isso muito legal, porque essa é a curva do Marty. Ele entende que ele não tem que levar a vida daquela maneira, o tataravô dele falou pra ele, a cidade falou, ele notou, ele aprendeu alguma coisa. Só que mesmo assim, Marty McFly vai em direção ao desafio. E a gente pensa, poxa, ele não aprendeu nada? Ele pega a arma, ele joga a arma no chão e o Buffy não perde tempo. Aproveita a situação, dá um tiro no Marty e acaba com a vida dele.
Só que não, pois quando Buffy se aproxima de Marty, ele levanta dali e revela que estava utilizando uma tampa de lixo metálica. Ele estava usando um colete à prova de balas em 1885, dá um socão no cara e consegue escapar dali com o Doc, que a essa altura do campeonato já acordou. Ah, o Tony acaba caído com a cara no esterco. Ah, e aí? Ele fala um bagulho que ele não tinha dito ainda. Que ele odeia esterco. Caraca, sério? Eu odeio esterco. Eu adoro uma coisa dessa trilogia, que é a tal da repetição das cenas. Alguns podem se incomodar e falar, peraí, mas eu já vi isso antes. Mas acontece que você não viu isso antes da mesma forma, você viu de outra. Esse filme referencia as próprias cenas, criando essas poesias visuais, que é muito massa, entendeu? Você olha e fala, nossa, é aquela cena, só que de outra forma. O legal é que eles mesma sempre cena, só que de outro conseguem jeito, né? trazer algo novo pra esses momentos e assim nunca se torna cansativo o que a gente tá assistindo, entendeu? A única coisa que a gente sabe que realmente vai acontecer é que o Biff ou o Buffy vai acabar no meio do esterco, porque de resto eles vão mudando as coisas. E além de referenciar a si, esse filme aqui talvez seja o que mais referencia outros filmes. Então a gente tem uma cena clássica antes do duelo ali, em que o Marty vai na frente de um espelho e vai falar Are you talking to me? Uma referência a Taxi Driver. A gente ainda tem referências a Três Homens de um Conflito e até a roupa do Marty McFly, que antes era carnavalesca, agora ela vira literalmente o outfit de pôr um punhado de dólares. Outfit usado por quem? Clint Eastwood. Mas uma coisa que é diferente desse filme aqui, que eu acho positivo, é que diferente dos dois primeiros, aqui o protagonismo é mais do Emmett Brown. Não que ele seja protagonista, porque de fato o Marty McFly que é, porque aqui ele tem esse arco da paixão que ele sente, ele é um cara que tem alguns dilemas morais pra tratar e tal. Então é bacana que nos outros filmes ele era sempre o alívio cômico, o sidekick. E aqui ele consegue desenvolver um pouco mais, né? E eu entendo que o arco desse personagem é muito bom aqui, porque ele vai ter o seu próprio amor, ele vai ter o seu dilema envolvendo viagem no tempo, assim como o Marty também vai ter os seus aprendizados, só que como a gente já falou, estando separados, parece que eles perdem um pouquinho de força. Que pena. É verdade, né? Bom, chegada a hora de botar o plano em ação, Doc e Marty vão a cavalo até aquela locomotiva, aquele grande trem, começa a botar o plano deles em prática, que envolve acender a caldeira com muito mais coisas. Eu adoro que eles chegam lá pro cara que comanda o trem e eles apontam a arma, aí o cara pergunta se é um assalto, daí ele fala... Não, é um experimento científico. Mãos ao alto! Isso é um assalto? É uma experiência científica! Eles vão até essa locomotiva, começam a preparar tudo para arrastar o DeLorean, quando de repente surge ela mesma, a Clara. Ela acabou ouvindo umas conversinhas, percebeu que o cara não estava mentindo para ela, que o Doc estava sendo verdadeiro e decidiu ir atrás desses dois. E ela, que antes tinha capotado a carroça, agora ela virou... Cara, a maior cavaleira da história do mundo. Ela doma esse cavalo de uma maneira que eu nunca vi uma pessoa fazer. Parece o Ethan Hunt. Ela consegue se jogar no trem, se pendura lá, só que daí tem nem os especiais que eles fizeram para aquele trem ir mais rápido e atingir os 144 km por hora. E aí nesse rolê ela quase cai várias vezes, enquanto o Marty tá super preocupado falando, vamos Dr. Brown, tem que atar no carro, cara, tem que sair daqui. E aí eles fazem todo esse rolê até que o Marty percebe que o Dr. Emmett Brown vai querer ficar ali junto com a Clara. E ele tenta, ele fala, mas Doc, tem um monte no futuro também, tu vai achar uma lá. E ele, não, essa aqui é a única. Ah, e o cheiro dessa é esse aí igual, e o Marty tenta convencer, mas não tem jeito. O Doc vai ajudar a Clara no meio da aventura dela. E nesse momento, o Marty McFly tem que se virar. E vou dizer, novamente, mais um final e mais uma cena tensa, porque a gente fica assim, caraca, eles não vão conseguir. Eu estou nervoso! E quando finalmente a gente tem um desfecho, é tão desesperador quanto, porque Marty McFly consegue ser transportado para 1985, seu ano de origem, digamos assim. Você está ouvindo Nerdcast. Porém, Doc Brown ficou no passado. E pra piorar, quando o Marty chega no futuro, ele para justamente nos trilhos do trem. E aí o DeLorean é completamente destruído por um trenzinho. Viu? E salvou, mas também matou, né? Que cena triste. Sem mentira, assim. É um impacto muito grande você ver o DeLorean explodindo ali. Porque você viu 3 filmes com esse carro extremamente icônico, várias aventuras com ele e tudo mais. E ele é completamente... Blow! Triste.
Eu vou dizer, tá? Eu me apeguei tanto a esse carro que eu gostaria demais de comprar um DeLorean. Só que agora que eu descobri que ele não chega a 110 por hora... Não, ele chega, mas descendo o morro. Na banguela, né? Na banguela ele chega a 144. Se o mundo fosse só uma Em descida... 1985, ele vai até a casa dele e percebe que o futuro foi consertado. Quer dizer, não é o futuro lá do primeiro filme, onde o pai dele é um bananão. A versão que ficou é que o pai dele é massa, o pai dele é divertido, o Biff é empregado, tudo mais. Só que ele parece um morto agora, tá? Porque como não é o Crispin Glover, aí a gente vê o cara bem lá no fundo, usando um óculos escuro dessa bitola, assim, ó, e com a cara completamente esbranquiçada. Ele deve estar morto essa hora. Fato é que ele vai até a casa da namorada, encontra ela lá na varanda, dá um beijo, ele fica mó feliz, pega o carro, vai dar um rolê e nesse momento aparece o filho do Red Hot Chili Peppers ouvindo Californication. Isso aí. E percebe assim, esse cara vai querer fazer um pega comigo. O cara mete uma pilha e tal, fala, vai amarelar? E ele, que não gostava desse lance de ser covarde e tal, decide que não vai correr. Ele vai engatar a ré no meio da rodovia, quase matar os dois ali, mas não vai correr. Eu entendi a mensagem do filme, né? Tipo, ele aprendeu que não tem que cair na pilha e tudo mais, tem que ser mais pensativo, mas precisava ter engatado ré na rodovia? É que a mensagem que ele aprendeu foi, não devo cair em pilha errada. Ele não aprendeu a mensagem de preciso tomar cuidado com a minha vida e a de outras pessoas. Aí eu perdi no argumento. Fato é que eles vão lá ver os destroços do DeLorean e tal, porque ele acaba contando pra namorada o que aconteceu, e nesse momento chega um trem extremamente futurista, e quem está dentro desse trem... Pá, pá, pá! Que susto! Isso mesmo, Dr. Brown e sua família, que viraram tipo viajantes do tempo, entendeu? Tá lá o Dr. Brown, a Clara, 2 filhos, eles pegam aquele trenzão que agora é movido a vapor, que vai pra tudo que é lado. Doutor, eu pensei que nunca mais o veria. Não se pode deter um bom cientista. E eles já chegam ali mexendo no pingolim, né? Porque a criança já chega ali com a mãozinha, ó, em um momento muito bizarro, né? Cara, essa cena é muito foda, porque assim, ela é muito emocionante, entendeu? O Dr. Brown vai até o ano de 85 pra entregar pro Marty uma foto dos dois e tal, bonito. Dizer que ele tá bem, né? E aí o moleque fica apontando assim, ele faz com a mãozinha assim e aponta pro pinto, assim. A gente fica, cara, o que é isso? O que esse moleque tá fazendo? Vai entender a inteligência de um moleque burro. Aí depois a gente foi entender que o moleque tava com vontade de mijar e queria avisar o pessoal da produção, olha, preciso ir no banheiro. E em vez de fazer isso em outro momento, fora da gravação, ele faz na gravação. E ninguém vê isso. O moleque realmente mandou mal, mas a gente não pode tirar que hoje em dia ele tem a coçada de bigolim mais famosa da história. E também não fez mais nenhum filme depois disso. Ah, também, né? Porra, não vamos contratar o moleque com 5 anos de idade e tem problema de bexiga. E o filme termina com a despedida de Dr. Brown e Marty McFly. Agora o Dr. Brown vai viajar para vários outros lugares, porque ele já foi pro futuro, ele foi pro passado, ele é um viajante do tempo, e o Marty McFly fica feliz com a sua namorada, e a gente fica feliz de ter acompanhado uma das, se não a melhor trilogia da história do cinema. Lindo! Foi o momento mais feliz da minha vida. Cara, esse final aqui é muito legal, porque a conclusão do Doc Brown faz muito sentido, entendeu? Porque ele é esse cientista, ele vivia pra ciência e tal, no meio do caminho ele acabou encontrando o amor, e no fim da história ele junta tudo isso. E o Marty McFly fica com essa mensagem de que nós mesmos fazemos o nosso futuro, entendeu? Então ele tá vivendo o presente agora, sabendo que ele vai fazer os próximos passos dele, que ele pode mudar, que ele não precisa cair em qualquer tipo de pilha, que ele não precisa seguir um padrão que ele sempre seguiu. Ele pode fazer a sua vida agora ao lado da Jennifer, que finalmente acordou, né? Trem do caralho. E acabou! É isso, família. Terminamos por aqui, certo? Se inscreve no canal, deixa o like aí pra fortalecer. Comentem aqui mais sagas pra eu estar reagindo que eu vou trazer. E vamos pra cima. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. É isso.